Bom dia, pessoal do Papo de Condomínio, tudo bem? Edmilson aqui, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado por estarem, né, compartilhando as ideias, as perguntas e também as necessidades dos condomínios que vocês convivem ou dirigem. Quero aqui dizer também que nós estamos no nosso 13º episódio e nós, mais uma vez, com uma convidada muito especial, a doutora Michele Cabral, e talvez você esteja se perguntando por que alguns convidados têm se repetido. É pelo simples fato de que muita gente ainda continuou fazendo perguntas sobre os episódios e pediram uma extensão, né? Alguns a gente fez mais de um, mas alguns moradores pediram uma extensão e a gente vai fazer essa extensão de um assunto que é importantíssimo, né? Que é sobre manutenção, plano de manutenção e algumas NBRs. Então, eu quero que você fique ligado, assista os episódios anteriores e assista o de hoje que você vai entender muito bem qual é o complemento do assunto. E quero, antes de passar a palavra para a doutora Michele se apresentar, pedir a você que continue compartilhando, continue curtindo, né, as nossas redes sociais e enviando as suas dúvidas para o nosso e-mail, que é o papodecondomínio.podcast@gmail.com. E a gente fica sempre grato com a sua companhia. Muito prazer, Michele, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Papo de Condomínio. Eu quero agradecer a sua presença e da sua equipe também, da MBTech, com certeza que tem dado todo o suporte para você nesse sentido. Obrigada, Edmilson, mais uma vez, pela essa oportunidade de a gente estar trazendo aqui todos esses informes relacionados ao condomínio em si, né, a edificação e todas as NBRs que abrange essa parte construtiva, né? Hoje, como a gente tinha proposto, em função de inúmeras dúvidas, a gente vai estar falando sobre a NBR 5674, que tange sobre os requisitos mínimos da manutenção predial, né? Nenhuma edificação ela consegue viver e se manter sem as devidas e pelo menos as mínimas manutenções, né? Exato, e a gente está aqui hoje para voltar nesse assunto, porque muitos moradores e muitos profissionais também, síndicos moradores e síndicos profissionais, têm algumas dúvidas com relação a uma situação muito específica. Eu estou em garantia, né? Todas as áreas do condomínio possuem garantias de tempo distintas, de acordo com o manual. Você pode explicar as principais e se eles precisam fazer alguma coisa durante o prazo de garantia, alguma coisa de manutenção. Sim, claro, óbvio. A manutenção ela já vem pré-determinada, as construtoras elas já entregam o manual do síndico e a manual de áreas comuns e ali vem estabelecendo as manutenções preventivas que devem ser exercidas mesmo durante o período de garantia. Caso isso não ocorra e venha apresentar algum defeito, o condomínio, inclusive, perde essa garantia, tá? Então, a gente tem lá a verificação das calhas do telhado, porque na maioria das vezes pode ter folha ou alguma outra coisa que impeça a descida de águas pluviais pela tubulação. Então, a gente tem a questão da fachada, né? Porque muita gente coloca a tela de proteção e se ela é colocada indevidamente fora da norma, porque também existe norma para isso também vai acarretar em problemas de infiltração na fachada, perdendo em si a garantia. Tela de proteção, qualquer pessoa pode colocar? O pai que entende do que está fazendo, vai lá e coloca. Não, eu aconselho não. Eu aconselho a ser por empresa especializada que sabe de todas as normas, ou pelo menos deveria saber, porque além de instalar a tela de proteção, tem que se fazer os testes de arrancabilidade, né? Para saber se aquele tipo, da maneira como foi fixada, ela está suportando peso. Existem casos aí que foram, inclusive no ano de 2020, uma criancinha que caiu do quinto andar, acho que na Barra da Tijuca, e que a tela não suportou, mas a tela já estava instalada há mais de 2 anos e ninguém fez o teste de recabilidade nem fez as manutenções que deveria, Eu tá? já vi um Então, cara no Instagram que ele colocou a tela e e aí ele saiu se joga. correndo e se jogou. E a gente fica assustado, né? Esse confia no próprio trabalho. Só que ele se jogou mesmo Eu no vi. precipício e a tela segurou. Eu vi. Então, é mais ou menos isso, porque a tela Aham. não é só para criança, né? A tela, a prioridade é criança, mas a gente tem animais, a gente tem gato, cachorro, né? Inclusive, como eu estava falando ontem numa oportunidade de assembleia, né? Existem também os idosos que possuem depressão, que possuem Alzheimer, infelizmente, podem vir a se jogar assim. Houve casos também recentes, que não sei se está na mídia, mas em um dos condomínios que eu tive a oportunidade de fazer o recebimento. Então, infelizmente, isso é uma coisa muito ruim.
mas é necessário. Eu não estou dizendo que não se possa colocar, só tem que Uhum. ser colocado de maneira adequada para que não venha prejudicar a própria fachada, né? A maioria dos empreendimentos hoje, eles são construídos em alvenaria estrutural, que, como eu já falei aqui, é tipo um castelinho de cartas. É o peso as paredes sustentam o peso da laje e assim vai sucessivamente. Então, existem prós e contras desse tipo de construção, mas isso a gente pode falar no outro episódio para não se alongar. Mas, enfim, precisa sim das manutenções devidas, né? E como todo mundo sabe, a manutenção preventiva, né, que é aquela que você faz com a periodicidade como manda o manual e como manda as normas. Não só a norma NBR 5674, que é o que são os requisitos mínimos para manutenção, mas também a 15575, que prevê a questão do desempenho da edificação. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem telhado, a gente tem a fachada, a gente tem as instalações de esgoto, principalmente quem tem ETE, tem que ter uma empresa responsável que faça essa periodicidade, né, para não trazer problemas para o condômino e muitas das vezes até o retorno. A limpeza das caixas, caixa de gordura, a caixa de sabão, entendeu? As águas, a caixa de retardo que faz a água de reuso, ela também precisa de manutenção. Os reservatórios de água potável, quem tem cisterna de alvenaria precisa ser impermeabilizada, né? Os reservatórios como castelo de água, o castelo metálico ou de alvenaria, que agora também está se fazendo, né? Eles precisam de manutenção periódica e por empresa especializada e da forma correta. Por exemplo, o castelo, se você for colocar uma esponja de aço ali, você tirou todo a tinta que protege, né? Ela é uma tinta polimérica e ela protege o interior do castelo, não deixando transpassar nenhum tipo de ferrugem e nada disso para a água, para que ela se mantenha potável E até um o castelo é consumidor. caríssimo, né, para fazer manutenção ou troca. Você falou de várias manutenções agora aí, né, do castelo, da caixa de gordura, caixa de retardo, esgoto. Manutenções que os moradores não estão acostumados a ver, ou não têm muita ciência da sua necessidade e nem do período, né, periodicidade. Nesse sentido, um canal de comunicação do síndico informando, né, um plano em que você tem que fazer esses de tempos em tempos e o custo. Nós já falamos aqui no primeiro ou no segundo episódio, logo no início dos episódios, de que isso não é provisionado como verba para orçamento na inauguração, na AGI. As construtoras não colocam isso como, digamos assim, dentro do primeiro ano de orçamento, pensem que vocês vão ter que trocar isso para continuar com a garantia e escalona os valores e os preços. Não é feito assim. Então o síndico entra num condomínio novo e ele acha que tudo vai funcionar muito bem. E depois do primeiro ano, ou alguns meses depois, ele vai fazer uma nova previsão que vai superfaturar aquela cota, inflar aquela cota, no sentido de tentar dar cumprimento. Alguns fazem isso porque ou contrata uma engenheira, uma administradora ou um advogado que entenda um pouco mais. Não é visual, é uma manutenção para resguardar áreas do condomínio que são importantes para o todo. Não é visual, não estamos falando de fachada, daquilo que às vezes ofende os olhos e desperta em você, por estar mais ali concreto, né, a visão, até o interesse de resolver financeiramente, contribuindo. Nesse caso, o que você recomenda para o síndico? Para que o morador seja conscientizado de que todas essas coisas que você mencionou e mais algumas outras são importantes para manter o todo. Porque um condomínio não foi feito para durar pouco tempo, né? A gente vê aí alguns exemplos de condomínios que a habitabilidade já está bem comprometida. O que o síndico deve fazer diante de todas essas manutenções que você elencou só nesse início que não são visíveis? A gestão, para ela ser eficiente, né, o síndico tem que ter a sua equipe multidisciplinar. Ele tem que ter um corpo da engenharia, que é um corpo técnico que vai auxiliar nas manutenções e outras necessidades, até mesmo na identificação de vícios deixado pela consultora do empreendimento. Ele precisa ter o jurídico para tratar de todos o âmbito, né, jurídico, inclusive para evitar certos passivos que, na falta de manutenção, podem e sempre vão ocorrer, né? Por exemplo, um caso muito comum são os vazamentos no quinto andar, né? Então, Muito. na maioria são problemas deixados pela construtora, né? Mas pelo síndico não ter uma equipe de engenharia especializada, ele sempre vai ter esse aspecto.
né, ele sempre vai deixar passar e vai sofrer esses passivos. O que eu recomendo a cada síndico, além de ter a sua equipe multidisciplinar, é criar um canal. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, a gente tem Facebook, né? Pode-se criar grupos fechados, mas ele sempre tem que estar informando isso aos condôminos, afinal de contas, cada um paga a sua cota, né? E, além disso, o primordial é estabelecer o plano de manutenção. Tá? O plano de manutenção ele vai durante o período anual, que é o período do planejamento orçamentário, determinar a periodicidade. Olha, de 6 em 6 meses precisa ser limpo o castelo e feito a análise de potabilidade para saber se está tudo bem, se não está, se teve algum problema no próprio fornecimento da concessionária, como a gente teve aí casos passados da Geosmina, né? Enfim, todo esse aspecto. Então, ele tem que ser o mais claro possível, o mais transparente e fazer com que os condôminos entendam essa situação. Porque chegar lá no final, ninguém quer aumentar a cota, né? A verdade é essa, a situação está Ninguém quer. complicada, ninguém quer aumentar a cota. Mas ele precisa elucidar isso através de quê? Através de uma equipe, né? E para que possa esclarecer a cada um as necessidades dessa manutenção, até para a própria condição de vida. Né? Porque se eu tiver lá a telha quebrada e não tiver uma troca, quando chegar o período de chuva, vai vazar. Se eu não tiver uma manutenção efetiva nas calhas, né, para ver se os ralos estão lá direitinho, aquele ralo hemisférico que a gente chama de ralo abacaxi, né? Se ele não tiver no lugar, e aí pode entupir, e aí quando entope essa promada de água pluvial, ela vai vazar em todos os apartamentos, de cima até embaixo. Uhum. Então ele vai ter um problema maior e os condôminos também vão ter E problemas. por culpa do condomínio, juridicamente, é responsabilidade civil. Ele vai ter que indenizar todos esses apartamentos. Se não for erro de construção ou se ele não conseguir provar que é um erro de construção, falta de manutenção, o condomínio se compromete diante dos moradores. Isso tem acontecido muito. Eu tenho dezenas de casos de apartamentos de último andar. Você até participou de um dos casos em que a Defesa Civil interditou, outros que o condomínio foi obrigado a indenizar os móveis planejados, né, equipamentos eletrodomésticos. Outros que o condomínio até teve que deslocar famílias e pagar aluguel fora, porque de fato ele, juridicamente, ali na decisão judicial, estava comprometido por não ter o que apresentar de manutenção anterior. Então, acho que existem síndicos, moradores e profissionais que entendem isso e que correm atrás, conseguem, diante da sua relação de credibilidade, mostrar para o morador que isso não é uma invenção de despesa, é uma necessidade real. Outros não conseguem e nem se atentam a isso porque não tem mesmo esse perfil um pouco mais profundo, um pouco mais técnico, isso vai comprometendo. Eh, Você tem até 35 anos para pagar o imóvel, né, que é o limite máximo da Caixa Uhum. Econômica. Hoje, em média, na sua visão, um condomínio que não faz manutenção programada, um condomínio que não tem profissional que acompanhe, por exemplo, eu tenho uma empresa terceirizada que tem o zelador que faz a minha manutenção. Ele faz de acordo com o quê? Com o manual do condomínio, com, né, aquilo que acho que a NBR 14037 pede, né? O Uhum. construtor entrega o manual, ele olha, rapaz, como é que eu faço isso? Que produto é esse? Qual o código do Pantone para eu pintar e tal? Ele não tem acompanhamento ou não tem? Vai tirando a originalidade daquela construção por falta de conhecimento. Isso acho que é o mínimo até. Mas se eu não faço nada, tá na garantia 5 anos, eu não faço nada por 5 anos de manutenção, não guardo laudo, não guardo contrato, não tem engenheiro responsável de ETE, não tem nada. Quanto tempo esse condomínio está fadado a viver com as intempéries e começar a apresentar problemas gerais? Porque a gente sabe, algumas validades de determinados itens do projeto são de 20, 30, 15. Se eu fizer a manutenção do jeito que eu tenho que fazer desde o primeiro dia. Infelizmente, o condomínio ele está fadado a não chegar nem aos 5, né? Mas vamos estimar aí de 8 a 10 anos no máximo, tá? Eu tenho casos que a gente também, a MBTEC também gerencia crises, né? A gente chega num condomínio através do síndico e o síndico pede um laudo abrangendo todos os aspectos da situação atual. E aí a gente vai elencando o que que é vício, o que que não é, o que que é falha de manutenção e o que que é a falta de manutenção. Então, assim, em suma, os condomínios que não têm manutenção e provenientes já possuírem erros construtivos,
tá? Infelizmente, ele não vai chegar nem a 10 anos. A gente estima aí entre 5 a 8 anos, no máximo 10, né? Você tem as impermeabilizações, você tem que fazer as manutenções e as verificações. Normalmente, ela dura de 5 a 10 anos, né? Então, a partir desse período, já tem que se fazer uma nova impermeabilização ou... Se ela ainda tiver estanque, né, você tem que começar a ver os pontos vulneráveis para que ela não venha sofrer esse aspecto de vulnerabilidade, né? Não sendo tão estanque, né? Então, assim, se não tiver manutenção e já sendo passível de erros, ele não chega nem a 10 anos. Ele tem que ter manutenção, independente de qualquer situação. A gente vê condomínios jovens, né, de 10, 12 anos, com problemas muito sérios. Problemas que, se você for calcular na ponta do lápis, por exemplo, uma resolução, um condomínio que a gente viu recentemente de quase 1.000 unidades, as varandas, para refazer tudo aquilo, eu creio que passe de 1.000.000 facilmente. E aí, divide esse 1.000.000 por 60 meses ou por 120 meses e o quanto você poderia fazer, e só para esse item, fora os outros. Então, de alguma forma, os condomínios têm um destino traçado para insolvência, para incapacidade de manutenir as coisas, e a gente fica ali naquele meio, né, de campo, tentando dialogar com as partes interessadas, mostrando que a convivência de hoje ela pode ser ruim pelo tema aumento de cota, mas amanhã ela vai ser ruim pela falta de habitabilidade ou pela depreciação acelerada do seu bem, que não vai ser vendido no preço que você gostaria e nem alugado, porque ele está de alguma forma muito ruim, uma apresentação ruim. E as pessoas que têm esse interesse de comprar ou alugar, elas têm uma oferta sempre crescente de imóveis novos em todo lugar. Então, querendo ou não, você não vai ter liquidez para esse bem. Ou você fica com ele até ele acabar, ou até o financiamento acabar. Se você tiver a sorte de ter um bom profissional para gerir e uma boa empresa para acompanhar, ou você vai ficar aí à mercê, digamos assim, do destino. A gente tem batido nessa tecla e um dos grandes desafios, eu acho, que é o desafio mesmo da mudança de mentalidade. E a gente acha que não, mas acho que o trabalho está sendo feito nesse sentido, para fazer eles enxergarem que a manutenção preventiva é hoje tão importante quanto pagar a conta de luz. É, nesse aspecto, a manutenção preventiva ela sempre vai ser mais barata do que a corretiva, do que as obras de reparo, né? Para uma fachada começar a cair reboco, é sinal de que ela não teve manutenção desde o seu primeiro ano de vida. Aham. Né? Porque você tem que fazer as verificações visuais. E naquele ponto onde tiver vulnerável, você pode recuperar pontualmente. Tá? Mas a cada 2 anos tem que se fazer uma nova pintura, a textura impermeável ela tem que ser recolocada, tem que ser feito o teste de percussão para saber onde estão os lugares vulneráveis com som cavo e oco. Você tem que refazer, né? Para ela chegar a cair o reboco, ela já apresentou sinais amarelos. Olha, tá estufando ali, tá fazendo aquele ponto de oxidação aqui. Então, esses já são os pontos onde já começam a necessidade de se fazer uma manutenção corretiva. Ela já passou até da preventiva. Quando ela começa a cair reboco, aí você já chega num risco iminente, você pode atingir qualquer pessoa, criança, animal, carro, né? Então, enfim, muitas das vezes o seguro nem cobre esse aspecto pela falta da manutenção. Tá? Mas ainda falando sobre questões de custos e a cota condominial, um estudo recente da ABNT determinou que a manutenção preventiva dos novos empreendimentos, ela varia entre 1 a 2% do custo do empreendimento. Então, se ele custou para construir 2 milhões, ele tem de 1 a 2% para se fazer a manutenção. Entendeu? Então, Bastante dinheiro. bastante dinheiro. Então, assim, muitas das vezes isso não é considerado, muitas das vezes não. Com a sua experiência, e até a minha também, com os condomínios que a gente presta consultoria, né? Isso não é feito, isso não é colocado na previsão orçamentária. Então, por muitas das vezes, a equipe de engenharia, quando diz que precisa ser feito todas as manutenções de forma adequada, com a NBR, empresa especializada, emissão de ART, né? E as documentações pertinentes que vão dar garantia e comprovação dessa manutenção, e aí todo mundo fica, né? Não, mas não pode, não tem, não, não, tá muito caro, não posso fazer isso, não vai aumentar a cota, senão não vou conseguir, mas enfim, isso já é uma culpa, né? Que já vem, é um acúmulo desde a venda do imóvel na planta. E aí depois é feita a AGI, a determinação da cota, infelizmente isso vai impactando de uma forma geral.
Sobre a questão das manutenções que podem ser feitas com equipe própria, como eu falei, a visualização da calha, das calhas de águas pluviais, até algumas trocas de telha, não tem problema. O único problema é que esse zelador ele precisa ser capacitado para isso, precisa ter uma comprovação de que aquela manutenção foi executada e ele precisa ter os treinamentos para trabalho em altura. Tá? Porque os empreendimentos de hoje não tem nem sistema de ancoragem para você colocar um cinto de segurança. Muitas das vezes o próprio telhado não tem uma função, não tem ergonomia para você trabalhar. Ele só tem uma calha que é de 20 centímetros e é uma calha metálica que você não pode estar pesando, você tem que automaticamente pisar em cima do telhado. E para você pisar em cima do telhado, você tem que ter tábua, porque você não, você quebra o próprio telhado. E aí você não tem os sistemas de ancoragem para colocar um cinto de segurança, para colocar uma linha de vida, que são os requisitos mínimos para você trabalhar em altura. Né? Então, assim, aí você cai nesse aspecto. Tá? Então, como é que eu vou fazer com a minha zeladoria? Né? Se ela não tem um treinamento, aí você vai ter que investir no seu zelador para que ele faça o treinamento e colocar elementos para que não venham a ocorrer problemas para eles. Mas todas as manutenções, elas precisam ser comprovadas, né? Existe um livro de manutenção que precisa ser preenchido, assinado pelo responsável. Se tiver equipe de engenharia, a equipe de engenharia ela tem que fiscalizar isso e assinar. Mas na maioria dos condomínios, eles não têm essa implementação, eles não têm essa preocupação em fazer as manutenções com equipe própria, né? Em alguns casos, como eu também presto consultoria, e que há uma ação de vícios contra a construtora, eles acham que não precisam fazer manutenção. Então, um condomínio assim que não tem terceirização de manutenção com empresa, ou tem, mas você acha então que ele pode constituir um documento de OS para registrar tudo que ele faz no histórico do condomínio e guardar aquilo? Por que que eu digo isso? A gente participou de uma perícia e o perito perguntou a formação do profissional, perguntou o que ele fazia, ou seja, em termos de plano de trabalho, de atuação diante daquela área, quantas vezes visitava a área e de que forma fez aquela obra que estava, né, estava visivelmente realizada há pouco tempo. E a gente olhou um para o outro e perguntou assim, tá vendo, né? Aquilo que a gente sempre diz e que a gente sempre recomenda, o perito está exigindo agora. Até a formação do profissional para saber se ele tem capacitação ou se ele, de alguma forma, comprometeu para o estado atual das coisas que estavam sendo avaliadas ali, objeto do processo. É muito sério tudo isso. Então, você não sendo, de alguma forma, alguém que terceiriza uma empresa de engenharia, deve fazer OS, não só para uma empresa que você contrata para fazer uma pequena obra, mas uma outra empresa que um outro profissional seu próprio do condomínio seria recomendável então fazer uma OS, de repente, dependendo da complexidade da manutenção que o seu profissional fizer, registrar fotograficamente antes e depois, para que ele tenha um histórico caso ele em algum momento deseje acionar a construtora ou algum morador, né? Porque tem, infelizmente, apartamentos que incendeiam parcialmente ou totalmente, aí você tem que ter também prova de que fez manutenção elétrica, de que os quadros estavam ok, enfim. Tudo isso parece, de alguma forma, um conto, né, de fadas, uma utopia. Mas quando acontece, se eu tiver essas premissas, eu vou sair de uma forma bem diferente dessas adversidades, né? Na verdade, todas as manutenções elas precisam ser comprovadas, mas não são todas que podem ser feitas com zeladoria própria, tá? Alguns que não têm a necessidade de uma empresa terceirizada e um responsável técnico pode. E isso vem no próprio manual de áreas comuns que as construtoras entregam, tá? Por exemplo, a verificação das calhas, como eu falei, e outras que são de menos complexidade. Mas as manutenções, por exemplo, de quadro elétrico, a automação, né? E até mesmo a aplicação de fluido nos barramentos para que não tenha oxidação, o aperto, inclusive, desses barramentos, isso tem que ser feito por empresa especializada em emissão de RT. Bombeiro, uma vez por ano, ele tem que ser recarregado os extintores quando os extintores ainda estiver passíveis de recarregar, tá? Que tem extintor que não tem mais. Então, é, os extintores têm que ser recarregados, as mangueiras têm que ser feito o reteste, né? Em alguns casos, as mangueiras que não passarem no reteste precisam ser trocadas e o teste de estanqueidade de toda a tubulação, tá?
O sistema de incêndio ele tem que ficar com quadro no automático, que à medida que eu acionar e estiver saindo, utilizando essa rede de incêndio, a bomba ela tem que acionar para sempre manter pressurizada e o alarme de incêndio tem que tocar, da CMI, tá? Muitas das vezes você vai no condomínio para fazer uma vistoria, principalmente de autovistoria, você encontra é, o quadro de automação no manual e não no automático. Isso significa que só vai ser acionado à medida em que eu ligar. E aí a gente já sabe que existe uma fuga nessa tubulação. Então, essa tubulação precisa ser feito teste de estanqueidade. Para esse tipo de manutenção no sistema de incêndio, tem que ser empresa especializada com emissão de RT e relatório. Tá? Os quadros, a mesma coisa. A bomba também tem que ser por empresa especializada, com responsável técnico, elevador, né? Bomba, desculpa interromper, bomba é uma coisa que eu vivi recentemente num cliente. Minha piscina está sem funcionar. Eu perguntei por quê? Porque levaram para fazer a manutenção a bomba e não devolveram. Eu falei, mas não tem backup? Aí eu fiquei perguntando, imagine se essa empresa é a mesma que faz do CMI, É. né, do que faz a pressurização dos hidrantes. Ele leva para fazer manutenção e tem incêndio. Como é que faz? Extintor, mesma forma. Leva para fazer a manutenção, não deixa nenhum no lugar. Então, assim, coisas que uma pessoa comum não pensa. Precisa de um profissional para orientar. Exatamente. E as empresas que fazem manutenção da CMI, tirar a bomba e não deixar, mesmo que esteja estabelecido em contrato, ela responde solidariamente. Se houver um incêndio, ele também vai responder civil e criminalmente. Porque ele detém das informações, ele é a empresa especializada e a pessoa que contratou está confiando no Espera trabalho que ele tenha dele. esse bom senso. Exatamente. Piscina, mesma coisa. Eu já cheguei em condomínios recentemente que o botão de emergência não está funcionando. Então, ou seja, tem aquela parte do filtro, que é a sucção, que muitas das vezes a gente já viu na mídia, inclusive de acidentes, puxa cabelo, puxa bracinho das crianças, enfim. Então, se esse botão de emergência não estiver funcionando, a piscina tem que ser interditada no ato, ela não tem nem que funcionar. Uhum. Tá? E as piscinas é um caso até um pouquinho mais abrangente, né? Um pouquinho mais específico, que a construtora costuma entregar a piscina não legalizada perante o Corpo de Bombeiro. Muitas. Exatamente. E aí quem tem que legalizar é a própria gestão que assumiu, né? Então vai precisar de um kit de primeiros socorros, vai precisar de Prancha. gás, da prancha, do cilindro de oxigênio, né? Cadeira de rodas também, para poder fazer essa legalização, fora todos os projetos, a RT da bomba, do funcionamento da bomba, Mas provar a manutenção da bomba também perante o bombeiro. Senão o bombeiro também não vai liberar aí essa eu tenho uma licença. pergunta para fazer, que eu acho que é a pergunta de muito morador. Se eu sou quem faz e digo que o seu empreendimento vai ter uma piscina, eu te entrego faltando isso tudo, ou seja, a piscina não está operacional. Não seria obrigação deles fornecerem todos esses acessórios? Porque, pelo que eu entendo juridicamente, o acessório segue o principal. Para que o funcionamento do principal seja efetivo, eu preciso compor dos acessórios que são exigíveis legalmente. Eu não posso te vender um carro sem o volante ou sem as quatro rodas. Ele não vai cumprir o objetivo. Então, assim, é exigível de quem construiu todos esses equipamentos? Óbvio, é uma pergunta jurídica, né? Mas, assim, tecnicamente, você acha que é razoável que a piscina já venha de fábrica, digamos assim, É, com os acessórios? é exigível sim, mas isso a gente só consegue quando tem acompanhamento técnico no recebimento do condomínio. No recebimento do condomínio, a construtora está ali, ó, eu quero entregar um empreendimento, assina o boletim, então é ali o momento de se exigir tudo aquilo que está fora do padrão, tudo aquilo que está fora da norma, tudo aquilo que foi projetado, porém não foi executado, tá? Eu fui receber um condomínio que a quadra foi projetada de uma maneira e estava construída de outra, entendeu? Tinha também um prédio, né, um bloco que é PNE, mas não tinha piso tátil. Na verdade, no empreendimento todo não tinha piso tátil, né? Então, assim, portador de necessidade especial também abrange o cego. Também abrange o obeso mórbido, o cadeirante, aquele que tem uma mobilidade temporária, né? Que é alguém que, por exemplo, sofreu alguma cirurgia e está debilitado temporariamente. Abrange a todos esses aspectos. E aí não tinha um piso tátil. E na subida da rampa tinham vários obstáculos, ou seja, que eram as tampas das caixas de passagem. O que é a norma totalmente, né? Que é totalmente contra, inclusive, a norma. Então, assim, o momento do recebimento é o momento de se exigir tudo aquilo que está fora do padrão, tudo aquilo que está fora do contexto ou da boa prática da engenharia.
tá? Porque tem coisas que não é norma, mas tem coisas que, infelizmente, quem detém da eficácia é quem constrói, né? É o engenheiro, neste caso, né? Você vai procurar um advogado para dar uma determinada orientação sobre um aspecto jurídico, está tomando conta do teu processo. Se ele perder algum prazo ou fizer alguma coisa desconexa, quem detém da eficácia da profissão é o advogado. A mesma coisa acontece com nós engenheiros e com os arquitetos também. Então, se não tiver isso estipulado no momento em que se recebe um condomínio, né, aí fica difícil cobrar, porque hoje em dia não há uma norma que obrigue. À medida em que o bombeiro viu que tinha uma piscina e não estabeleceu isso no CVB, que é, o certificado e a verbação daquele empreendimento para se ter o habite, aí ele passa a ser o interveniente. Mas aí a piscina já estava lá, ele já fez uma vistoria para conceder o ACVB e o habite. A mesma coisa a prefeitura. Então, se aquilo ali detém de uma necessidade de legalização e não é exigida pelos órgãos, aí já abre um outro aspecto, uma outra amplitude para se ver relação de interveniência. Mas nesse caso, sim. Nos laudos de recebimento, a gente sempre coloca lá, olha, precisa de legalização junto. Então, para eu legalizar, eu legalizo porque eu vou precisar do CNPJ, o CNPJ não está, muitas das vezes, pronto na entrega do empreendimento. Ele só vem um pouco depois, porque precisa de ata de EGI, uma série de coisas. Precisa se primeiro constituir um condomínio para ter o CNPJ. Beleza, até aí tudo bem, a gente entende, mas eu vou precisar de todos esses materiais que acompanham a minha piscina. Então, isso tudo pode ser negociável, dependendo da construtora. Eu já vi casos que não se opuseram, entregaram a todas os materiais, tudo bem equipada, a piscina, a bomba, Uhum. o sistema do botão de emergência também. Então, assim, tem empreendimentos que a gente recebe que Tem obras adequadas, outras muito não. adequadas e Mas tem outros obras não. também que o piso, por exemplo, é inadequado, né? Exatamente. Eu, né, usando piscina, a minha piscina não tinha o piso adequado. E era perigosíssimo, eu ficava nervoso com gente andando mais rápido. Imagine correndo por conta da gordura corporal, sujeira, escorrega demais e pode ter uma fatalidade com isso. Em um condomínio pequeno, de 240 unidades, recentemente que a gente recebeu, ele não tem o piso adequado. Ele parece antiderrapante, mas ao molhar, ele é como se fosse um comum, né? É, Uma cerâmica comum. Então, ele não tem, de fato, a propriedade fundamental para evitar esse risco. eu acho que, se eu não me engano, ele é um porcelanato. Acho que eu estava junto com você nessa vistoria. E ele também tem um outro atenuante nessa piscina, né? Ele tem aquele poste que tem um cilindro de vidro, aquele bem bonitinho. Ah, Porém, sim, sim, é esse porém mesmo. eu tenho 1,57 m. Eu batia com a minha testa Você pode nesse frequentar os poste. brinquedos do parque ainda. Eu Diga. posso. Eu tenho 1,57 Lá tem m. muita gente reclamando de bater Já a cabeça. aconteceu um acidente, a síndica inclusive me relatou sobre esse aspecto, mas estava no meu laudo sobre essa possibilidade de acidente. Sim, realmente ele precisa ter uma aderência. Todo piso de área molhada, e principalmente pública, que é o caso da piscina, ele precisa ter um nível de aderência, né? As piscinas entregues depois de 2019, elas precisam ser adequadas com a norma nova de piscinas. Eu não me recordo bem o número, mas tem uma norma só para piscinas, tanto de projeto quanto de execução. E ali vem dizendo a aderência desses pisos, né? Tanto é que a maioria utiliza a pedra São Tomé, que é aquela pedra São Tomé, A pedra fria, né? é uma pedra fria, ela não vai aquecer com relação ao sol e ela tem bastante aderência. Pode andar molhado, pode lavar, que não vai ter problema nenhum. Né? Mas existem outros pisos bem parecidos, com baixo custo, porque a pedra São Tomé é um pouquinho elevada. É uma situação de manutenção que preocupa muito e é invisível porque ninguém olha, ninguém consegue perceber o estado de deterioração, que é o sistema de gás, né, subterrâneo. E isso é assustador porque gás é gás e se vazar e tiver de alguma forma alguma combustão, isso pode trazer algum dano muito, muito maior. O que que um condomínio pode fazer e de que tempos em tempos, a periodicidade de fazer, e se não foi bem feito, independentemente de prazo de garantia, né, juridicamente a gente também tem como atuar, a gente sabe, mas o que que o síndico pode fazer para se defender? Encontrar de alguma forma alguma sinalização subterrânea para analisar aquele pedaço de tubo e saber se é só aquele pedaço, se toda a rede foi feita de forma inadequada, sem proteção, né, sem a pintura adequada para aquilo. Dá uma orientada nisso para os nossos ouvintes, para quem assiste também a gente, porque isso não para de acontecer.
É, a verdade. Não só a construção ruim, como a ausência de acompanhamento. Se eu não me engano, em 2019, eu estava fazendo uma auto-vistoria num condomínio no Pechincha. Era outubro, novembro, é novembro, né? E aí, eu fazendo a auto-vistoria, próximo ao PC de energia, né, do quadro, eu senti um forte cheiro de gás. E aí, passei por diversas vezes próximo desse ambiente, e aí continuei sentindo. Pedi à gestão do condomínio, ao administrativo do condomínio, para ligasse para a concessionária para vir com um teste de estanqueidade, porque estava com vazamento e tinha uma engenheira fazendo auto-vistoria. Então, a equipe veio, fez o auto de vistoria. Infelizmente, era no ramal principal, né? E a concessionária fez o teste de estanqueidade e ela não conseguia segurar nem 2 minutos, nem 1 minuto. Então, ele jogava a pressão, 220, e ela caía com menos de 1 minuto. Então, foi começando a vasculhar da onde era. O único problema foi que a gente teve que lacrar o gás, porque é vazamento, né? A lei diz que você tem que lacrar. Então, lacrou o gás, porém, o ramal principal, nos blocos que ele atendia, não tinha uma válvula para fechar. Então, assim, naquele trecho, era um ramal só e teve que cessar o gás para 3 blocos. Então, só aí a gente vê que tem uma ineficiência de projeto, tá? Mas ela não está errada. Ela só não é compatível com o que a gente, de repente, precisar fazer nesse caso. Então, foi feito esse condomínio estava dentro do período de garantia e quando desenterrou a tubulação do trecho, viu que ele não estava imantado, ou seja, ele não tinha todo o preparo para estar um subterrâneo, né? Porque toda tubulação enterrada, ela precisa estar imantada, estar protegida para as ações do solo, a água e outras substâncias que a gente encontra, né? Então, assim, a minha indicação é que seja feita um teste de estanqueidade pela concessionária, mas a concessionária, na maioria das vezes, só atende quando tem, tem vazamento. Aí ela vai e manda uma equipe. Se não tiver isso, ela não atende. Ou ela cobra por isso. Mas mesmo cobrando por isso, tá? Visto que há uma necessidade e você não teve cheiro nem nada, é importante que seja feito o teste de estanqueidade também nas tubulações subterrâneas, ou seja, nos ramais principais. E o ramal principal, só quem pode se fazer dentro de qualquer empreendimento é a concessionária ou uma empresa credenciada e determinada por ela. Não pode ser qualquer outra, entendeu? Tem que ser feita pela própria concessionária que E abastece. existem projetos que fazem com que as tubulações passem embaixo de apartamentos. A gente Isso aconteceu ali em Coelho Neto, tá? Se eu não me engano, foi em 2018, né? O prédio todo, a parte aonde passava a tubulação de gás tinha um vazamento. Não foi feito nenhum teste de estanqueidade pelo período. E aí houve um acúmulo de gás bem abaixo de um determinado unidade. E aí veio a explodir, né? Nossa. Veio a explodir. Foi em Coelho Neto, ali na Fazenda Botafogo, que aconteceu isso. Né? Então, assim, isso é muito importante. Tem que se fazer, sim, o teste de estanqueidade para as tubulações enterradas, seja incêndio, seja a tubulação de gás, né? As tubulações de entrada de água, elas são. Você só vai ter problema mesmo na questão de custo. Ela não vai te oferecer um perigo. Bom, salvo aquelas que passam bem próximo da Elétrica. elétrica subterrânea, que tem muito. Né? Na verdade, quando a gente foi escavar em um outro condomínio para fazer um trabalho na rede de incêndio, trocar a rede de incêndio, nós vimos que uma fica em cima da outra, né? Então é um pouquinho perigoso. A gente tem diversos casos, né, pela experiência, pelo dia a dia, que vão revelando aquilo que a gente está conversando aqui. A necessidade de fazer a manutenção, a necessidade de conhecer o condomínio de fato, onde passa cada coisa, né, dependendo da sua função, água, gás, energia, com os planos, né, hidráulicos e elétricos, a gente vê também que os condomínios perdem esses documentos, Projeto perdem esses principalmente. projetos, e aí você tem alguma discussão com a construtora ou até uma necessidade de uma obra um pouco maior, de maior envergadura, você não tem o projeto para saber se ali passa Ou até a própria alguma coisa, manutenção. a própria manutenção. Então, assim, uma organização mínima inicial, eu creio que os 2, 3 primeiros anos de um empreendimento, não só para em nível técnico, né, de projeto,
mas para manutenção são importantíssimos para os outros 15 anos, digamos assim, daquilo que ele vai fazer com relação à sua existência. Infelizmente, não é nem o assunto hoje, mas a politização dos ambientes condominiais, as disputas pelos cargos, né, as discordâncias vazias, porque discordar tem que haver, fiscalização tem que haver, cobrança tem que haver, isso é uma coisa, mas as cobranças vazias, né, usando ali pequenas coisas. A gente viu um exemplo, por exemplo, de um morador que disse que o síndico gastou 40 mil com poda de árvore. Mas não foi num mês, foi num intervalo de mais de um ano, se bobear, um ano. Então, assim, a pessoa estava somando os gastos de um condomínio gigante, né? Tem 4 salões de festa, enfim, para poder usar de alguma forma desse argumento para, né, dizer que não concorda ou retirar a pessoa do cargo. Eu não vejo problema em não gostar. Eu também, né, conheço pessoas que não gostam de determinados trabalhos que a gente faz, outras gostam, normal. Mas a gente tem que usar critérios mais saudáveis para poder conduzir a relação condominial. No fundo, tudo vai, de alguma forma, contribuir para que esse condomínio deixe de fazer muita coisa. E deixando de fazer, ele vai sofrer as consequências, digamos assim, não na pele, na estrutura, né? Que é a pele do empreendimento, É. de alguma forma. Michele, sobre a comprovação posterior, por exemplo, de vícios já estando esse condomínio em processo. A gente citou exemplos de condomínios que têm intenção ou de que não fazem manutenção, mas o condomínio que, de alguma forma, já tem processo. Qual é o melhor formato de atuação, por exemplo, de um profissional como você para defender esse condomínio, seja como assistente técnico ou fazendo algum laudo? E uma outra pergunta é: laudo de entrega não é laudo pericial, tem diferença, isso é importante informar também. Tem uma determinada diferença, uma discrepância, né? Mas ele acaba estando envolvido. O laudo de recebimento, a gente vai compactuar aquilo que foi projetado para aquilo que foi executado, né? E dentro das normas, o que acaba também resvalando junto com o laudo pericial. Mas na maioria das vezes, o laudo pericial para perícia extrajudicial em face de prova antecipada de um processo de vícios, tá? A gente já entra num condomínio já com determinados problemas relacionados a esses vícios, né? Como as fissuras nos tetos, trincas, né? Como a questão dos trechos de pavimentação que estão assoreados, que tem buracos, entendeu? Então a gente entra nesse aspecto. O asfalto que fica derretendo, né? Você colocou lá o descanso da moto, o asfalto derrete. Isso tudo também é relacionado aos vícios construtivos, a incompatibilidade do tipo de asfalto para aquele determinado local, né? Então isso tudo entra nesse aspecto. A gente, quando está recebendo o condomínio, a gente consegue verificar aquilo que é erro normativo inicial, mas não aquele que apresentou algum tipo de defeito posterior, né? A gente entende que quando a gente está entrando, a gente encontra tudo pavimentado, tudo direitinho, tudo bem compactado. Então a gente entende que aquilo ali não, a gente não está vendo defeito. Possa ser que vai vir um defeito? Pode sim. O projeto está conforme norma? Tá. Tá aprovado? Tá. Então tá batendo certinho, beleza. Aquilo ali não vai entrar como uma não conformidade. Mas posteriormente começou a assorear, teve uma tubulação que estourou. Isso são coisas que a gente não consegue perceber na entrega do empreendimento, tá? Existem equipamentos, beleza, mas ele ainda não apresentou o defeito. Então a gente só vai verificar diante da metodologia em que foi construído o projeto. Se tiver tudo conforme, ok. Porque você não vai abrir buraco em todo o condomínio para verificar se a tubulação está ok ou não no recebimento. Não, isso não é cabível, né? Não tem Então, senso. e não tem senso. Então, assim, à medida em que ele apresentar o defeito, aí a gente vai ou fazendo a revisão do laudo de recebimento, ou fazendo um novo laudo determinando que aquilo ali foi um defeito e averiguando se realmente foi um defeito da construção ou não, ou se foi falha ou falta da manutenção. Também existem casos que acabam se esbarrando mais à frente, né, devido ao longo da vida do projeto. Essa ponderação, no caso de um processo, entre o que comprometeu mais foi a construção, o vício ou a falta de manutenção, é um dos grandes dilemas dos profissionais de engenharia e advocacia para tentar fazer com que haja ali uma absorção maior de alguma indenização, né? Fica aquele dilema: parte da contribuição desse erro ou dessa defeito atual, né, é por falta de manutenção, mas acelerado por um vício que não foi resolvido, né, era insanável ou ocultamente foi contribuindo para aumento da periodicidade de manutenção e também do erro, né, do estado atual.
E isso é algo que, como você falou, não dá para perceber muitas vezes no primeiro momento, ao longo da existência, do uso também, né, do desempenho da construção, a gente vai começando a reparar. Então, profissionais como você, outros engenheiros, outros advogados também têm, de alguma forma, que atuar nesse auxílio ao síndico. E É. a gente vai depender que o síndico e o conselho, os moradores entendam isso. É porque, assim, esse tipo de serviço, ele não é visível a todos. É, como eu costumo dizer, ele não é visível porque ele não é palpável, mas ele é necessário, né? Então, quando a gente começa a atuar na engenharia consultiva dentro dos condomínios, a gente primeiro faz um raio-x de toda a situação, né? E aí tem os laudos. Se tiver laudo feito por outro profissional, no recebimento a gente pega esse laudo, analisa esse laudo, vai verificando os pontos em que o profissional, o colega, pontuou. Né, como já aconteceu, e depois desse checklist a gente começa a implementar o plano de manutenção. Se o síndico já tiver, a gente verifica se ele está sendo atendido. Se ele não tiver, nós fornecemos esse plano de manutenção e mais os treinamentos adequados para a zeladoria própria e um administrador, né? Porque geralmente tem um administrativo que fica nesses condomínios. Então, como é que é feito isso? Você precisa comprovar. Ah, eu vou contratar uma empresa especializada para fazer a minha manutenção periódica no sistema de incêndio. O que que eu preciso saber? Ó, você precisa saber tais itens e ele precisa te entregar tais documentos. Isso tudo vai para uma pastinha. Ó. No ano de 2023 já foi executado esse tipo de manutenção. Não houve problema, não houve nenhuma não conformidade, então ela está ok. Porque à medida em que o processo de vício se avança, a primeira linha de defesa das construtoras, dos empreendimentos, é justamente saber se foi feita a manutenção. Porque se foi feita a manutenção, é porque há um erro, há um vício. Já se sabe que não Já se se. faz, É, então já está ali no copia e cola. exatamente. Então, o que acontece? O condomínio ele precisa manter, além dessas manutenções em dias, a comprovação dessa manutenção. Porque quando for designado um perito do juízo, ele vai pedir porque a falta de manutenção também prejudica. Em alguns casos, dependendo do lapso temporal entre a entrega do empreendimento e a data em que foi feito a perícia do juízo, se não tiver as manutenções periódicas adequadas, fica difícil a gente identificar certos tipos de problema, certos tipos de erro, né, e de defeito, porque você não fez manutenção nenhuma. Então, se você não fez manutenção nenhuma, como é que faz, né? E existem casos não, que com muito estudo, com os históricos de abertura de chamado junto à Isso é construtora, é importante. muito importante, entendeu? Então, com relação a tudo isso, a gente consegue chegar a uma linha e comprovar, tá? Mas é necessário, sim, a manutenção em qualquer Então, aspecto. uma orientação para os síndicos aqui: se você não tem dinheiro para fazer manutenção, minimamente abra os chamados, principalmente nos primeiros 5 anos, de tudo que acontecer. Abra o chamado, imprime ou salve em algum arquivo, porque às vezes os chamados no site somem É. e, né, por algum motivo somem e você fica sem aquele histórico. Então, você vai ter como comprovar que você já alertou de alguma forma sobre a existência de um fato ou de um dano, mas ainda mais importante, consulte um profissional de engenharia ou de advocacia para que você tenha também a ciência da linha temporal, porque se tem algum vício que por culpa, né, de A ou de B começou a surgir, se esse vício for culpa sua e você deu um marco temporal de identificação, sendo um vício aparente, esse marco temporal vai prescrever. Então você tem que fazer, além da abertura do chamado, um procedimento judicial em sequência, para poder fazer uso disso dentro do prazo prescricional. Então, tudo é um pouco complexo, mas quando a gente lida com coisas, né, que são caras, com o dinheiro dos outros, com a responsabilidade de manter ao longo do tempo, né, e de muito tempo, a habitabilidade de todas as famílias, é importante que você tenha auxílio, é importante que você tenha apoio técnico para isso, para conseguir fazer as coisas certas. Como a gente estava conversando até um pouco antes da gente iniciar a gravação, eu tive um case de sucesso com essa casadinha, né? Que eu costumo dizer com um síndico que é bem equipado, que é bem organizado, né? É um condomínio no Caxambi. Eu vou tentar trazer a síndica aqui para estar falando com a gente. Então, assim, o laudo de todos os erros, defeitos e vícios que a gente apontou no laudo,
O perito do juízo, quando esteve no condomínio, né, ele foi verificando ponto a ponto, e depois ele disse assim: agora eu quero que você me prove todas as manutenções que você fez. Ela tinha um checklist, uma pasta para cada tipo de manutenção, conforme o manual de áreas comuns determinava, né? E ao longo do tempo, quando eu fiz o laudo junto com a minha equipe no condomínio, eu fui falando para ela: olha, as manutenções são necessárias, você tem tudo comprovado, abertura de chamada. Então, assim, cada coisa que o perito do juízo precisava para responder os quesitos, tanto da construtora quanto o nosso, ela só pegava assim e tirava da pasta. Ou seja, a organização, a periodicidade que ela respeitava das manutenções e respeita até hoje, né, foi visível e claro que realmente tudo aquilo que a gente havia apontado no laudo era realmente defeito ou uma falha de projeto, né? E aí o perito fez e comprovou todas as questões, ainda não saiu, né? Ainda está para conclusão ao juízo, que foi isso foi no ano passado, teve algumas contestações, mas em suma o que o perito do juízo averigou e com base até nas respostas e as indagações feitas na linha de defesa da construtora também foram comprovadas porque ela tinha tudo devidamente detalhado. Entendeu? Então, assim, quando o síndico tem essa consciência e essa necessidade, né? Que cada um tem que desempenhar o seu papel, cada um tem que fazer a sua parte, né? Que existem erros, existem, mas se você não fizer manutenção, você está dando um tiro no pé. Se você não tiver como comprovar isso, você está dando um tiro no pé. Então, assim, isso é muito importante, tá? Para que todos os síndicos saibam. E, assim, se estiver dentro do período de garantia contratual, que é a garantia de 5 anos, não estou falando de prazos redibitórios, eu estou falando de garantia contratual de 5 anos, façam abertura de chamado, sim, é muito importante detalhar, né? Se você não tiver um corpo jurídico técnico atuante na questão contratual, como a gente oferece, anual, você pode contratar esporadicamente. Olha, eu tenho um caso de necessidade que eu preciso atender a este fato, né? Então, isso daí pode ser feito por engenheiro ou arquiteto independente, e é muito importante que os condomínios tenham isso. Visando essa necessidade dos condomínios, inclusive, que a gente tem consultoria, né? Hoje em dia, a MBTEC tem uma gama a nível Rio de Janeiro e Baixada, e Zona Oeste principalmente, de contratos de consultoria de engenharia anual. A gente viu essa necessidade de manutenção de zeladoria própria, de comprovação, porque está lá no manual, mas os síndicos e as gestões não acatam aquilo, né? Então, nós estamos agora, a partir de abril, fazendo um treinamento, né? Vai ser um sábado, de 8 às 17, na nossa filial de Madureira, que a gente está abrindo. E vai ser um treinamento voltado só para a zeladoria própria e para os administrativos, em face da NBR 5674, que é para poder instruir como se deve ser realizado as manutenções e o que cobrar das empresas terceirizadas que vão prestar essas manutenções para o condomínio. E Legal. assim a gente vai tentar, né, fechar um pouco esse ciclo e tentar trazer mais qualidade pro empreendimento. Isso aí é muito importante para quem tem contrato conosco, com a MBTEC. Vai ser gratuito, esse evento, esse treinamento ele vai ser gratuito. E para aqueles que não têm contrato com a gente, mas têm um interesse, aí tem uma taxa mesmo de participação. Legal, nós já entendemos a importância disso. Eu quero só encerrar, já estamos caminhando para o final, com uma outra colocação que eu acho que é o pensamento que fica ali vagando pela mente de muitos administradores, síndicos de condomínios mais antigos. Meu condomínio já tem 10 anos, eu já tenho 15. Já passou muito do prazo de garantia, já tem erro aí que eu nem sei mais o que é. Já não vale mais a pena para esse tipo de empreendimento averiguar juridicamente e com a engenharia se há alguma oportunidade de tentar verificar se há algum vício desde o início que comprometeu de uma forma ou de outra o condomínio ali 10 anos depois, 15 anos depois. Há essa possibilidade também? Ah, há essa possibilidade, mas é um estudo que a gente tem que, na verdade, fazer um gerenciamento de crises, né? A gente, além de fazer esse estudo e essa perícia, com base nos projetos e toda a trajetória comprovada, não basta simplesmente a gente chegar e dizer, ó, isso é um erro. Não, a gente tem que provar que aquilo ali é um erro, tá? Há uma possibilidade, sim, mas a gente precisa estudar e
em primeiro passo que a gente precisa fazer diante desses tipos de condomínio, né, que já está bem precário, a gente precisa gerenciar as crises, fazer um raio-x, um laudo pericial sobre todos os aspectos e já começar a verificar os tipos de manutenção, nível gravíssimo para o mais leve, e fazer com que a gente tome essa tomada de ação para poder resolver. Por quê? Porque todo mundo sabe que o síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então, ele é obrigado a fazer, ele é responsável por essa gestão, né, das manutenções. Então, a gente começa a gerenciar essa crise, porque eu, enquanto engenheira, né, eu não posso também ser omissa e negligente. Eu não posso ver um erro e simplesmente não alertar. Além de alertar, eu tenho que escrever e comprovar que eu alertei, né? A lei me obriga a isso. O meu código de ética no Confeia também me obriga a isso, tá? Então a gente faz todo esse aspecto, é o laudo pericial, o estudo de todas as fases, o estudo do projeto para provar se houve vício ou não e o gerenciamento de crise, porque independente de vício ou não, você precisa estar fazendo manutenção. Tem que fazer. Tem que Muita fazer, gente espera, não né? tem jeito. Não, está sendo discutido judicialmente. Não, mas está vazando. Não, mas está na justiça. Não, você tem que Você tem que interromper o fazer. vazamento, tem que resolver o problema para depois então exigir de alguma forma se você vai ser reembolsado, indenizado ou não. É, uma das dúvidas que sempre acontece com os síndicos é: ah, mas e quando o perito vier aqui, não vai estar com defeito? Eu falei, mas não precisa estar. Eu preciso provar ele a época, para isso existe foto com data, né? E a abertura de chamado também é uma prova. E aí eu preciso também comprovar que eu fiz a manutenção, que eu tive que fazer o reparo com o quê? Nota fiscal, equipe especializada, né? Relatório, isso tudo também é uma prova. Preservando a originalidade. Preservando a É uma questão de originalidade. boa fé, né? Exatamente. É muito importante. O síndico, por mais que tenha uma ação judicial, ele não é obrigado a deixar aquilo ali do jeito que está, não, gente. Não, de maneira alguma. É obrigação dele fazer o reparo e aí depois faz toda a necessidade, pedido e ressarcimento conforme né, os remédios constitucionais e jurídicos que tem dentro do processo. Show, legal. Bom, estamos chegando a mais um final do nosso 13º episódio aqui do Papo de Condomínio. Recebemos mais uma vez a doutora Michele Cabral, perita judicial, engenheira da empresa MBTech. Nós teremos muitas outras oportunidades de recebê-la aqui novamente, eu tenho certeza disso. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio, né? Eu quero pedir que você continue curtindo, compartilhando e que você se inscreva no nosso canal, Papo de Condomínio, e mande um e-mail também no papodecondomínio.podcast@gmail.com para que a gente, de fato, converse. Já tenho outras demandas aqui de pessoas querendo, não sei nem se foi deboche, mas perguntando sobre como a gente pode entender o comportamento de algumas pessoas. A gente vai trazer um psicólogo aqui para falar de comportamento social, comportamento antissocial, comportamento coletivo, comportamento individual, as reações dessas pessoas, né, diante de decisões, por exemplo, contrárias, enfim, tudo isso tem uma construção lógica para esse ramo. Acho interessante a gente falar sobre isso. E também sobre leilão de imóveis, algumas pessoas perguntando também sobre como participar ou sobre os riscos do seu imóvel, né, caso você seja inadimplente, acontecer também. E a gente vai tentar fazer lives, né, aqui no nosso Papo de Condomínio com advogados de outros estados que de alguma forma nos seguem e já se colocaram à disposição para discutir alguns temas. Então fique ligado, a gente vai voltar com algumas novidades para vocês também. Tá bom, gente? Agradeço a você então, se quiser fazer suas É, considerações finais. eu que agradeço e é importante que para ter a durabilidade de qualquer empreendimento é necessária a manutenção, tá? É muito importante que hoje em dia a gestão condominial, não só para o síndico, mas para as administradoras que entendam essa necessidade, tá? E me coloco à disposição. O meu Instagram é @perita Michele Cabral e estamos aí. Obrigada mais Show uma de bola. vez. Muito obrigado a vocês, obrigado ao pessoal da produção no Corre Produções, obrigado a você também, nosso cliente, nosso amigo, e você que ainda não é cliente, mas que acompanha o Papo de Condomínio também. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.